Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje a nossa palavra se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos ler a palavra então? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Na verdade, a serpente, ela persuadiu Eva a comer do fruto, e Eva então comeu do fruto. Quando Deus colocou o homem no mundo, quando Deus criou o homem, ele criou o homem com um livre-arbítrio, tendo no seu coração o desejo de acertar ou errar. Na verdade, Deus não criou robôs, tanto aos homens quanto aos anjos. Deus colocou no coração apenas o desejo de servi-lo, mas o homem poderia não querer fazer isso. E Deus construiu aquele jardim do Éden, aquele paraíso todo, para que Adão pudesse ter uma vida plena, uma vida eterna, uma vida em perfeição. E Adão era perfeito, o lugar era maravilhoso, o lugar era perfeito, tudo era perfeito. E Adão mesmo assim caiu. Quando Eva provou do fruto, nada aconteceu a Eva. Eva comeu e absolutamente nada aconteceu a ela. Mas quando ela levou o fruto e deu para Adão, Adão provou do fruto e imediatamente sentiu o peso do pecado. Por quê? A promessa de Deus estava sobre a vida de Adão. Não era sobre a vida de Eva, era sobre a vida de Adão. Então, quando ele desobedeceu uma ordem do Senhor, ele sentiu o peso do pecado. E isso acontece com as pessoas que não obedecem ao Senhor, as pessoas que têm promessa. Assim como Eva, muitas pessoas estão cometendo pecados e nada acontece na vida delas. Elas fazem coisas erradas, cometem pecados e absolutamente nada acontece, a vida delas continua. Quando uma pessoa tem promessa de Deus na sua vida, ela tem o peso da responsabilidade com Deus nas suas costas. E se ela errar, se ela pisar fora, se ela desobedecer, imediatamente Deus cobra. Imediatamente Deus vem falar com ela, com um de nós. Se nós desobedecermos uma ordem do Senhor, o ensinamento do Senhor, nós somos altamente cobrados. O Senhor vem falar conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo incomoda o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser imediatamente. Mas existem pessoas que nada acontece. As pessoas erram, praticam coisas erradas, mas elas continuam vivendo as suas vidas normalmente. A estes está reservado o juízo final. Lá eles vão responder por todos os seus atos, por todas as coisas que fizeram de errado nesta vida. A nós que temos uma responsabilidade com o Senhor, que aquele que tem promessa do Senhor em sua vida, a este é cobrado imediatamente ainda aqui. Mesmo vivendo nesta vida, o Senhor vai cobrar e você vai responder por uma coisa errada que fizer. E a desobediência foi o que levou Adão a cair. Adão caiu pela desobediência. Esse foi o primeiro pecado do mundo. Na verdade, a desobediência, ela é o fundamento de todos os pecados. Todos os outros pecados ocorrem por causa da desobediência. Quando a pessoa está em fornicação, em adultério, roubo, traição e todos os outros pecados envolvem a desobediência. Porque a pessoa está em desobediência e aí comete o pecado. Então ele é a origem de todos os pecados.
Então o Senhor, quando falou com Adão sobre não comer o fruto, o mal não estava no fruto. Na verdade, o mal estava na desobediência. O que o Senhor queria, apenas isso o Senhor pediu a Adão: me obedeça, mais nada. Tudo ele tinha direito de todas as coisas, viver uma vida maravilhosa, mas ele optou por cair na conversa de Eva, porque a serpente conseguiu enganar Eva e Eva enganou Adão. E o que nós temos que ficar espertos é que Eva era esposa de Adão. Eles viviam num lugar perfeito, no lugar mais seguro que eles poderiam estar. E às vezes nós estamos num lugar mais seguro que nós vivemos dentro da nossa própria casa. E uma pessoa tão próxima como era Eva de Adão, uma pessoa muito próxima, pode ser usada pelo inimigo para nos fazer cair, para nos fazer desobedecer ao Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado, prestar atenção no que nós vamos fazer, porque a obediência ao Senhor é o fruto do Espírito, é fruto principal do Espírito. Nós precisamos obedecer ao Senhor todo o tempo. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós sofremos perseguições, nós sofremos muitas coisas, porque o inimigo não se conforma de haver no mundo pessoas que são determinadas, pessoas escolhidas, obedientes ao Senhor, que servem ao Senhor. Ele quer derrubar essas pessoas, por isso que ele usa pessoas próximas para fazer você pecar. Mas você tem que estar firme com o Senhor, firme mesmo, porque o Senhor espera isso de nós. É isso que nós devemos fazer, nós devemos obedecer ao Senhor. Nós sabemos, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolher entre o caminho certo e o caminho errado. A porta estreita que leva a Deus, a porta larga que leva às coisas do mundo. Nós temos o livre-arbítrio de escolher por qual nós queremos passar, mas nós sabemos que a certa é a porta estreita, aquela que vai nos levar ao Senhor. E é essa porta que nós devemos ir. E a palavra diz em Tiago que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir a todas as tentações. Se Eva tivesse resistido à tentação, ela continuaria vivendo sem pecado e o pecado não entraria no mundo. Então nós temos que resistir ao pecado. O Senhor diz que se nós resistirmos, o diabo fugirá de nós. E resistirmos também às conversas, às armadilhas que o inimigo faz através das pessoas que são próximas de nós para nos fazer cair. Ficar atentos. Por isso a palavra diz: vigiai e orai. Não é apenas orar, é vigiar e orar o tempo todo, para não cair em tentação, para não desobedecer uma ordem do Senhor, um ensinamento do Senhor. Então a palavra de hoje é essa, é uma palavra que fala da obediência ou da desobediência de Adão, aquela que fez o pecado entrar no mundo, e com o pecado entrou tudo, entrou a morte, as doenças, as aflições até os dias de hoje. E não sabemos até quando, porque esperamos que o Senhor volte brevemente para nos tirar dessas aflições. Então nós precisamos ficar atentos e obedecer ao Senhor. Obedecer é você respeitar o Senhor, respeitar os ensinamentos. Sempre pense que uma palavra que uma pessoa traz para você, alguma coisa que você... A gente sabe quando está pecando. A nossa consciência sabe exatamente quando nós estamos pecando, quando fazemos uma coisa certa, quando fazemos uma coisa errada. O próprio Espírito Santo nos incomoda e nos faz arrepender. Não faça isso. Então nós sabemos escolher entre o certo e o errado, porque foi Deus que nos criou assim. E se nós queremos servir ao Senhor, nós temos que escolher o certo sempre, a obediência sempre. Essa palavra que eu queria deixar para vocês, que o Senhor nos abençoe e nos guarde.